Olá, somos as autoras de Memórias para o Amanhã. E agora a gente vai avaliar alguns livros, que inclusive são muitos, que a gente já leu na contação de histórias, que basicamente é uma coisa que a nossa professora de língua portuguesa faz, e a gente lê o livro e a gente conta a história e apresenta para a turma. Isso, é para basicamente incentivar a gente a gostar da literatura, e principalmente porque são literaturas mais de época. E também perder um pouco da vergonha e se apresentar para o público. Tá, pode começar. Bom, o primeiro livro que eu li na contação de histórias foi Quincas Borba, e eu lembro que eu fiquei assim, nossa, como é que eu vou conseguir aprender isso? Porque a gente estava acostumado com ler o quê? Fábulas, contar fábulas. E aí, quando começou, né, o romance, eu fiquei, tipo, perdida. E o único livro que eu tinha em casa, assim, que eu sabia que eu iria gostar, a princípio, era Quincas Borba, porque era obrigatório ser de autores brasileiros, até então. Até hoje é também, um pouco. Mas teve... Ela faz as sessões. Isso, teve um único final do ano. Isso. E, pra quem conhece, né, Quincas Borbas, ele tem 200 páginas. Eu, no 7º ano, ficando assim, gente, como é que eu vou decorar isso? E, assim, por causa dessa turbilhão de emoções que eu tava sentindo na época, eu acho que eu não apreciei tanto o livro. Então, eu vou dar ali um 8. Tá, o meu primeiro livro também foi no 7º ano, meu primeiro romance que a gente leu, também apresentou. O meu foi Helena, de Machado de Assis. E assim, foi uma semana, nessa semana, caso de apresentações de livro, foi uma que eu tava doente e eu ficava toda a vida doente. Então eu nunca apresentava, porque eu sou um da chamada, é por chamada. Então eu ficava doente e eu não conseguia apresentar. Então eu acho que eu não apreciei tanto essa leitura. Então eu daria um 7 de 10. Mas assim, eu tenho muita vontade de reler e ler normal, sem estar doente. Porque eu tava muito doente. Bom, e ainda teve aquele problema, né, que a professora te chamou por último e último. apressou muito. Foi. Tipo, querendo que ela contasse E eu ainda tava livro. com dor de garganta, eu tava recuperada, porque eu tenho muita crise de garganta. Querendo que contasse um livro de 40 minutos em 20. Ai, meu Deus. Era bem complicado. O segundo livro que eu li na contação de histórias foi O Alienista. E assim, foi um livro que eu gostei bastante, porque não era focado no romance. Não que Quincas Borba fosse focado no romance, mas tinha mais romance do que em Alienista. E principalmente, outra coisa que eu gostei muito, foi que Alienista é um livro muito curtinho. Enquanto o outro lá tinha 200 páginas, esse tinha, se não me engano, era 70, 80. Então, era bem melhor de ler, era bem mais interativo. Sem contar que é livro de doido, eu gosto de livro de doido. Identificou, né? Então assim, se fosse dar pra uma nota, 9,5. Tá, o segundo livro que eu li foi no 8º ano, também que nem o dela, foi Moreninha. Mas assim, eu gostei da história, mas ela foca muito no romance. Também tem o fato de que eu não escolhi. Basicamente, era um livro que tinha lá e eu não tinha ainda escolhido o meu, porque eu tava com muita dúvida nos livros que eu ia ter aqui em casa. Então foi basicamente o que sobrou e eu tive que ler. E como ele é focado muito no romance, eu diria que uma nota 7 de 10. Porque eu prefiro bem mais livro dark, livro de terror. Eu gosto. Identifico. O terceiro livro que eu li foi Memórias de um Sargento de Milícias. E assim, eu gostei bastante, porque, como eu disse, também não é tão focado no romance. Ele tá ali no meio dos dois, ele tem ali 150 páginas, mais ou menos. E foi um livro que eu gostei, porque, conta a história de um malandro. O personagem principal, ele era um malandro, ele só fazia coisa errada, e era bem engraçado, inclusive. Então, assim, é um livro que, se você quer se divertir, né, principalmente com a literatura brasileira antiga, eu super recomendo. Então, eu vou dar um 8 de 10. Com certeza, a literatura brasileira antiga é uma das melhores. O terceiro livro que eu li foi Lucila, de José de Alencar. E esse livro, mesmo ele sendo muito focado no romance, eu gostei muito dele, porque ele é antigo, só que ele fala de problemas reais, problemas atuais também. E era um autor que, tanto José de Alencar, que ele conseguia escrever e mesmo a pessoa da época achando, nossa, que coisa horrível que você escreveu, ele escrevia muito bem. E ele batia de frente no problema. Então essa eu já daria uma nota 9 de 10. Ou talvez um 8,5 de 10. Assim, gosto muito. Uma curiosidade é que eu já tinha lido esse livro, eu já tinha recomendado pra ela. Só que eu li no 7º ano, quando eu tinha lido o Quincas Borba. E eu fiquei assim, não, gente, esse livro, ele é muito pra frente, assim, no 7º ano ler um livro daquele, contar um livro daquele na frente de todo mundo. Principalmente porque, gente, a sala do 7º ano, né? É meio não complicado. Mudou muita coisa, estamos no nono, mas não mudou muita coisa. Mas ainda assim era pior do que tava hoje. E o quarto livro que eu li foi Your Name, que eu acho que vocês já devem conhecer pelo filme que tem, né, de Makoto Shinkai.
foi uma das exceções que a professora abriu, que daí poderia ser livros internacionais. No momento, eu não sabia o que eu ia ler, porque assim, a maioria dos livros internacionais que eu de fato gosto mesmo, que eu acompanho super, são de sagas. Ou então são livros enormes. E ela disse assim, não pode ter mais de 100 páginas por serem livros internacionais. Enfim, as regras dela, né? E aí eu li Your Name, inclusive tem o mangá, né? É uma obra japonesa, mas também tem uma adaptação para livro. E daí eu consegui contar a história devido a essa adaptação. Tá, o quarto livro que eu li também foi uma exceção que ela deu, e ela deixou ser da literatura portuguesa. Por mais que depois eu vim descobrir que podia ser literatura portuguesa em todos os outros, porque contava. Mas foi O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, e esse eu gostei. Talvez eu tenha um gosto um pouco duvidoso, na verdade muito duvidoso. Mas esse foi um livro de 300 páginas, ele é muito longo, a literatura de Eça de Queiroz é bem longa, e os capítulos são muito grandes em todos eles. Mas, assim, eu gostei também porque fala de problemas da sociedade e de uma época que você não podia escrever os problemas. E mesmo assim, Eça de Queiroz é um autor que eu admiro muito, que ele escreve muito sobre isso. Então, eu gostei muito. Eu daria uma nota 9,5 de 10, só porque é grande. Se fosse menor, era maior. Bom, seguindo essa mesma lógica aí de envolver padres, né? O meu quinto livro foi Hilda Furacão, que eu acredito que muita gente deve conhecer ali pela novela que teve. Ai, muito bom. Uma minissérie. Um tanto duvidoso, né? Como dizemos, mas eu gostei muito da história, confesso. E é isso, se fosse dar pra dar uma nota, eu acho que um 8,5. Porque, como eu disse, é bem longo. E assim, essa professora, ela gosta que a gente conte tudo nos mínimos detalhes, só que num tempo curto. Então, é difícil conciliar isso. Tá, o quinto livro que eu li foi Drácula, que é um livro que eu já tinha lido, no caso de Bram Stoker. E eu amava muito aquela história, eu já tinha lido há muito tempo. Toda vida que eu podia eu lia. Então é uma história que eu já gosto. Então eu daria uma nota 10 de 10, porque eu gosto muito, porque como eu disse, eu gosto de terror. Mas na hora da contação, é que a Lia disse, você tem que contar tudo no mínimo detalhes, só que com o tempo... Isso. Mas mesmo assim, na contação, eu ainda daria uma nota 10 de 10, porque eu gostei muito da contação. Então é isso. Bom, e o último, né? Que a gente leu, que a gente leu em conjunto, isso, foi o nosso livro, Memórias para o Amanhã. Que nós contamos em trio, ou seja, cada um contava um diário. Isso, porque o livro, só um breve resumo, ele se divide em 3 diários de 3 irmãos. E, bom, cada irmão foi representado por do trio, né? Então ficou bem mais fácil de contar a história. Então eu daria uma nota 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10. Foi muito bom contar esse livro.